Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora Bora News para vocês. Mais uma vez, lançamento para vocês da Caloi, né? Então a gente está aqui para apresentar as Caloi Elite Carbon Hardtail, né? HT. Então a Caloi lançou recentemente aí as HTs. É um mercado que vou falar para vocês que é o maior do Brasil, né? As HTs ainda têm um mercado amplo aí, porque são as bicicletas que tem um custo um pouco mais interessante e que o brasileiro consegue chegar junto. Além de ser a Caloi marca nacional que está há muito tempo aí no mercado e que tem a confiança do comprador. Isso é bem interessante. Apesar da Caloi ter perdido um pouco de mercado brasileiro, né, ainda tem muita gente que confia e que prefere a Caloi. Então bora para esses lançamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações aí para receber quando a gente subir vídeos novos. Não esquece também de curtir, comentar aí o que é que achou do lançamento da Caloi, o que é que achou das bicicletas, e também compartilhar com um amigo que está procurando aí justamente algo em torno dessa bicicleta que a gente vai apresentar agora para vocês. Então roda a vinheta e vamos trazer as novas 3 modelos das novas Caloi Elite Carbon. Bora! Bom, então são 3 modelos, como a gente falou aí, é a Caloi Elite Carbon Sport, a Caloi Elite Carbon Racing e a Caloi Elite Carbon Team, né? O time de Henrique Avancini, né, a Caloi Henrique Avancini, não tinha uma Caloi HT, né? Então o quadro dessas bicicletas basicamente é o HT, que caso um dos atletas prefira HT para determinado momento, né, existe muito XCC aí que para mim é melhor HT. Alguns atletas preferem HT por não ter tanta funcionalidade ali na suspensão traseira, a suspensão traseira não trazer tanta funcionalidade em determinadas pistas, então alguns atletas preferem utilizar a HT. Então caso o time do Henrique Avancini queira usar HT, então o HT já está disponível no modelo desse quadro que essas 3 bicicletas apresentam. O Team, apesar de ser Team, não sei se é o mesmo, a mesma configuração que os atletas usam. Eu acho que não, tem algumas diferenças aí de configurações. O quadro sim é o mesmo, beleza? Então vamos apresentar o quadro primeiro, né, os detalhes do quadro, da geometria, etc. E depois eu coloco um a um aqui a ficha técnica e vou comentando com vocês. Bora! Então o ângulo da caixa de direção da nova Caloi Elite Carbon é justamente 67,5, né, graus para o ângulo da caixa de direção, com 44 mm de offset, tá? Além de um trail de 106, tá? Então essa é a geometria aí da dianteira da bike, né, com uma bem agressiva. E como vocês poderão ver aí na imagem, né? Vou colocar aqui uma imagem rapidinha aqui só para vocês terem uma ideia. O triângulo traseiro da bicicleta ficou mais agressivo, né? Além de estar mais curto, ele ficou mais agressivo. Além do chainstay estar mais curto, né? Dando mais manobrabilidade para o piloto, né? Ou seja, a bike fica um pouco mais na mão. Apesar de estar mais agressiva, a bike fica mais um pouco na mão, tá? Além disso, o centro de gravidade da bicicleta deu uma baixada, né? Ficou mais curto, então dá a sensação de mais conforto e segurança ao piloto, porque ela fica um pouco mais na mão, como a gente já falou, tá? Então, basicamente aí a geometria deu uma alterada. Você visivelmente vê ali que o triângulo traseiro está bem alterado, né? E esse ângulo da caixa de direção da frente também foi um ângulo mexido, tá? Então essa é a geometria, tá? Vamos partir agora para as bicicletas, a ficha técnica das bicicletas. Você já sabe como funciona aqui no canal, a gente vai apresentar a ficha técnica aí e vai comentando a respeito, tá? Então vamos começar da de baixo, né? Ou seja, a Sport, e vamos para o topo da montanha aí com a Team, beleza? Então começando com a Caloi Elite Carbon Sport. Lembrando que o quadro é totalmente desenvolvido pela Caloi, tá? Então, uma coisa que a gente esqueceu de falar aí em relação à geometria é que eles já são compatíveis com o sistema UDH, tá? E outra coisa além disso
é que em momento nenhum foi falado se elas estão preparadas para o canote retrátil, tá? Então, provavelmente sim, não sei, a equipe do Avancini provavelmente não andaria sem canote, apesar dos 3 modelos não virem com canote retrátil, provavelmente ela está preparada, mas não tem uma certeza nem a confirmação de que está preparada para o canote retrátil. Isso é uma informação que eu gosto de dar. Por quê? Porque eu acho essencial o canote retrátil quando você está falando de XCO, tá? Então vai para uma trilha mais técnica, etc, tem que ter o canote retrátil para a própria segurança do ciclista e para que o flow seja feito mais tranquilamente, beleza? Então, dito essa informação, agora sim, bora para a Caloi Elite Carbon Sport. Então, joga ela na tela aí que a gente vai falando aqui para vocês em relação ao quadro da Caloi. A gente já falou que é totalmente desenvolvido pela Caloi em carbono, tá? Preparado para o DH. A suspensão é o RockShox Recon Silver da Sport, tá? Curso de 100 mm. As rodas são o AWTB ST Light em alumínio, 32 furos, ready for tubeless, tá? Além disso, temos pneus Baso e Mescal, aquela mistura aí, já aquele casalzinho aí da Vitória que é sensacional. Detalhe para 235, tá? Então 29 é 2.35, é um pouco maior, né, mais largo, né, com a faixa bege, né, pé de vela SLX, o grupo inteiro aí é o SLX tirando a corrente, tá? Então todo o grupo SLX é o M7100 de 12 velocidades, tirando a corrente que é a Deore M6100. O guidão, o suporte de guidão e o canote em alumínio FSA, tá? Além do movimento central também ser FSA. Freios hidráulicos M4100 da Shimano com rotor de 180 mm e 160 mm, tá? Então o freio da frente 180, de traseiro 160. A cor dela é o vermelho aí com esse detalhe da Caloi, né, do símbolo da Caloi em branco, tá? É um design minimalista, né, segundo a própria Caloi. E os tamanhos são P, M, G e GG, tá? Então o preço sugerido pela Caloi é a partir de 18.990 para a primeira da linha, né, da Caloi Elite Carbon Sport. Então apresentamos aí a Sport, tá? Detalhes importantes aí que eu achei bem configurada, tá? Um grupo SLX, né, fechado, tirando uma corrente, né? A corrente é o elo mais fraco do negócio, né? Com perdão do trocadilho aí, mas então provavelmente vai desgastar mais rápido por ser de um grupo abaixo. Enfim, o único detalhe que eu vi para chamar a atenção aí foi justamente a corrente não ser SLX, o grupo inteiro praticamente é SLX, tirando os freios e a corrente, tá? Outro detalhe, a suspensão, né? Uma suspensão um pouco mais tranquila, não vou dizer que é uma suspensão ruim, mas para uma bike desse nível, desse porte, é uma suspensão que está ali meio abaixo dela. Mas enfim, gostei da configuração dela, é uma bike bem interessante, achei o preço um pouquinho salgadinho, né, para essa configuração, mas enfim, está dentro dos limites ali do que a gente tem do mercado brasileiro, infelizmente, beleza? Vamos agora para a Race. A Race já puxa um pouquinho mais em relação a componentes, tá? Então vou jogar aqui na tela a Race para vocês e a gente vai comentando aí o que é que tem na Race. Quadro em carbono, o mesmo quadro da Sport é o da Race, né? Então mesma coisa, o DH e etc. Suspensão a Fox 34 Performance, a Float SC, tá? Com 110 mm. As rodas são a DT Swift XR 391, tá? Com os cubos Shimano XT. Além dos pneus Vitória Baso e Mescal XC Race, também com 235, tá? Tubeless Ready. O pé de vela é o XT, né? O grupo XT aí, vamos mesclando novamente o grupo XT com a corrente Deore. A corrente é a mesma da Sport, tá? Então, pé de vela XT, corrente XT, cassete XT e câmbio XT M8100 de 12 velocidades, além dos passadores, tá? O cockpit, né, guidão em carbono, FSA, SLK, né? O suporte à mesa também em carbono, FSA, e o canote de selim também FSA
D31.6 em carbono, tá? Então já temos um cockpit em carbono na Race. Além disso, o selim dele é o Prólogo Dimension e os freios são o Shimano XT com rotores de 180 e 160, tá? Então tamanhos PMG e GG. A cor dela é esse branquinho aí com um azul bem claro no nome, detalhes minimalistas ali no top tube. E o preço sugerido pela Caloi, R$ 26.990 para a Caloi Elite Carbon Racing, tá? Então o que diferenciou dessa bicicleta aí é basicamente o cockpit em carbono. Todo mundo sabe que o carbono não existe no Brasil, então é sempre importado, e aí quando você importa alguma coisa, geralmente o preço vai lá para as alturas por causa dos impostos. Então temos um cockpit de carbono aí e uma Fox 34 também, que é bem interessante aí para uma bike HT, né? Geralmente a gente vê as bikes HT com Fox 32. A Caloi decidiu colocar a 34 na Race, deixando a bicicleta bem configurada aí e pronta para qualquer tipo de terreno. Assim como eu falei na Sport, vou falar nessa aqui também, a corrente não podia ser uma Deore, né? Se você está subindo para o XT o grupo inteiro, você sobe a corrente pelo menos aí para o SLX, né? Ou para o XT. Deixar a corrente no Deore é sacanagem. Além disso, o preço também elevou bastante de uma para outra, né? De 18 para 26 tem um gap grande aí, tem um preço bem salgadinho aí, apesar de ter grupo completo XT, né, que é um grupo um pouco mais robusto, ter Fox 34, que é um diferencial para um HT, conforme a gente já falou, mas enfim, existe full no mercado aí por menor valor do que isso aí, então não sei se é interessante esse valor tão alto aí para um HT, mesmo que tenha essas configurações citadas por nós, beleza? Então bora pra TIM, que aí o sarrafo sobe, o bicho pega e o preço também, bora. Então joga na tela a TIM aí pra gente trazer as configurações dela, lembrando que o quadro realmente é o mesmo para todas, tá? Então quadro de carbono, vou repetir aqui tudo, quadro de carbono com gancheira UDH preparada aí pela Caloi, tá? Então a suspensão, a Fox 34 Kashima Factory de 110 mm de curso, então já subiu para uma Kashima, né? A Fox 34 permanece, mas aí subimos aí para Kashima. Rodas DD Swift XR 391 com cubo XTR 9110, tá? Com 32 furos, então temos aí um upgrade de cubos, pelo menos aí para essa bicicleta, tá? Pneus Vitória Barzo XC Race, é o mesmo pneu, tá? 235 Tubeless Ready, pé de vela, grupo, corrente, agora sim, um grupo fechado, totalmente fechado, XTR M9100 de 12 velocidades, com cockpit guidão carbono e mesa em carbono FSA, tá? Então temos alterações aí no grupo, né? O grupo é totalmente XTR, então até a corrente aí vem com XTR. E os cockpit também de carbono, o cockpit é igual ao da Racing, tá? Então o cockpit FSA em carbono. Os freios XTR M9100 também, freio XTR, então grupo fechado totalmente XTR, com rotores 160 e 180 milímetros. O selim é o Prólogo Dimension, então a cor dela para mim é a mais bonita, né? Um preto puxando pelo carbono, com detalhes da logomarca em dourado, né? Então ficou bem um dourado vazado, é só uma linhazinha pontilhada ali. Eu achei essa bicicleta bem bonita, tá? Tamanhos PMG e GG é uma coisa também interessante, né? A Caloi oferecendo a GG, né? Geralmente as marcas aí param na G, a Caloi não, a Caloi foi além e ofereceu a GG também. E o preço a partir de 43.490, né? Uma pechincha, vamos dizer assim, né? Mas enfim, vamos aos detalhes, vamos para a minha opinião, né? Eu pagaria quase 45 mil aí reais numa bike HT? Não. Apesar de ter um grupo fechado XTR, fantástico, e uma suspensão Kashima, uma bike bem leve aí, né? Mas enfim,
não pagaria nisso tudo numa bike desse tipo, né? Numa bike HT. Eu pensaria realmente numa full, né? Mesmo com os componentes abaixo aí, mas se eu fosse um atleta, sim, né? Eu pensaria nessa bicicleta aí, tá? Mas como eu não sou atleta, sou um amador, não vejo onde cabe essa bicicleta no meu dia a dia, tá? Então é uma bicicleta realmente para corredores, né? Team é uma bicicleta realmente para quem quer correr, para quem pensa em disputar prova, ser um profissional. Essa é a minha opinião em relação a isso. Um grupo totalmente fechado, não tem detalhes para se falar. Essa bicicleta é topo de linha, né? Não tem realmente nenhum ponto que eu possa chamar a atenção na bicicleta. Eu achei bem bonita e muito bem configurada. Beleza? Então é isso, povo. Quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações aí, curte, comenta aí o que é que achou, se achou salgado o preço, se não gostou, se poderia ser isso mesmo, se os componentes valem esse preço, se não vale, etc. Comenta aí e não esquece de compartilhar com um amigo que está buscando aí uma bike de carbono um pouco mais robusta, né? Tá aí a Caloi Sport, tá? Enfim, se eu fosse escolher uma das três aí, eu pensaria realmente na Caloi Sport, é onde se encaixa aqui no meu perfil, tá? Então é isso, fico por aqui, até a próxima, agradecer a Caloi mais uma vez, esperamos pegar essas bicicletas para dar um teste, né? Para trazer mais imagens para vocês, beleza? Então até a próxima, povo, tchau!